Fala um pouquinho sobre o ministro Alexandre de Moraes, o que você pode dizer sobre ele? O mês de dezembro não é um mês positivo para ele, é algo que traz um certo peso. No entanto, no que diz respeito, né, à questão do ano que vem, existe abalo, situações onde ele será apontado como uma pessoa que muitas das vezes tende de um lado para o outro ou que se coloca em posições de dúvida ou de incerteza, onde diz uma hora ele diz uma coisa, e em outro momento acaba fazendo outra, ou acaba mudando essa opinião. Então, assim, ele entra num ciclo que ele vai precisar arriscar e, às vezes, precisa não só estar ali, de certa forma, escondido ou protegido, da mesma forma que ele precisa ainda manter as suas ações de forma um pouco mais sólida e segura, para que não venham usar isso como elemento para que, assim como neste ano tentam essa questão de impeachment, coisa parecida, isso eu não vejo, mas que vão surgir situações que tentam atrelar a ele de forma negativa para depreciar de qualquer forma tudo o que ele faça, isso aí vai existir. Ele tem que ter atenção, né, com avião, essa situação assim, de transporte. Tá? Isso ele precisa ter para o próximo ano. Mas, de modo geral, traz a necessidade de ouvir, tá? E usar bastante a questão do coração, do sentimento, e buscar em si a proteção. A gente vê aqui a questão de uma ave, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê a questão do coração. Algo que muita gente até criticou quando eu falei que ele tem uma característica de ser simpático. Ele não é simpático politicamente, porque ele tem um papel profissional, mas ele vai ter, dentro desse aspecto, tá? Ainda que tente se proteger, como mostra aqui essa ave aqui do lado, mas assim vai sofrer alguns ataques, essa questão emocional ou a vida pessoal. Entendi. Ô, Fábio, e sobre o STF, né? A gente teve aí recentemente várias tentativas de ataque. Você vê que pode ter situações assim parecidas com o que já teve, alguma coisa assim? Tal qual o que foi feito, não por conta do que é, o que acontece hoje em relação ao STF, aqui mostrado para mim, é algo que eu já venho acompanhando isso através do que a mediunidade tem me mostrado. São células que se espalham norte-sul, leste-oeste do nosso país, de forma a tentar, de certa forma, depreciar toda essa questão do STF. No entanto, não vejo nenhum tipo de ataque tal qual houve essa tentativa de agora. Toda e qualquer situação ligada ao STF estará ligada às questões morais, né? Não de Alexandre de Moraes, mas da moral realmente do que o próprio STF possa julgar em detrimento a toda essa polaridade que vivemos. Você pode perceber aqui, ó, como se fosse um camelo, né? Então, assim, muita situação que se envolve ali, a gente percebe até como se fosse um homem árabe com um turbante aqui. Então, o STF, de uma forma ou de outra, ele vai estar com a sua proteção, tá? Nesse caminho aí e fortalecido. A gente sabe que o camelo anda no deserto, bebeu água, ele anda. Então, ele tem essa jornada aí de proteção, né, dentro ali do Congresso,
que está realmente dobrada. A única coisa que eu digo é que quando a gente vê uma figura como esta aqui, de camelo, aqui, esse homem com turbante e tudo, a gente precisa entender que, independentemente daquilo que ocorreu nesse ataque, o Congresso está minado de pessoas um tanto quanto radicais, trabalhando como funcionário público ali em termos de segurança e que precisa ser revisto e ter muito atenção, coisa que eu acredito, pelo que eu vejo, que já é algo que está sendo muito bem cuidado para que isso não aconteça novamente. Tá. Ô, Fábio, teve uma pessoa aqui, o perfil CT, que perguntou se você usa cera de abelha ou parafina nas Eu uso previsões aí. eu uso a parafina, né? A cera de abelha ela não dá sustentação. A parafina por si só já não é fácil de lidar, né? Porque ela vai esquentando aqui a bacia, né? Então a cera ela é muito mole, né? Para usar a cera em termos de técnica, ela é utilizada quando nós jogamos ela ou sobre um pano, tá, para fazer a leitura individual, ou sobre uma tábua, que aí nós fazemos a leitura dessa forma. Esses são os métodos, tanto no pano quanto na tábua, os métodos mais antigos de seromancia. Tá, entendi, tá bom. Outra coisa, Fábio, fala um pouquinho agora sobre o governo do Donald Trump, né? Como que vai ser? O que que você pode dizer aí? Bom, ele vai morder a língua diante de alguns aspectos, algumas tentativas de barrar algumas atitudes que ele vai ter, vai querer colocar em prática, isso há de acontecer. Porém, as decisões dele vão ser decisões bastante polêmicas diante de não somente essa questão do que já se fala de deportação, coisa parecida, mas a nível de governo. Eu vejo um procedimento de tentativa de apoiar aquilo que não seria tão plausível num determinado momento. E isso trazendo consequências onde a própria atitude, a ação dentro desse governo vai fazer com que ele acabe sofrendo alguns tipos de problemas de saúde. É como se ele se transformasse num homem tão intenso diante dos próprios pensamentos que fizesse com que ele pudesse ter aí algum tipo de problema também de saúde que realmente durante esse governo pode deixar aí até mesmo ou trazer alguma sequela para ele, tá? Então, mas é um governo pesado não só dentro do país dele, mas para também aqueles que compactuam ou que estão ali ao redor, né, que sofrem isso. Uma intervenção, talvez nesse aspecto aí, possa ocorrer. Eu não sei porquê, mas tem alguma situação que relaciona Estados Unidos ao México e o México intervindo em algum aspecto do governo, não nos Estados Unidos, mas em algum tipo de ação. Tá? Então, vamos ver aqui. Bom, aqui nós temos, ó, ele está com a chave na mão. Repara que isso aqui Hum. aparece literalmente uma chave, tá? E ele aqui, ó, ele vai carregar um peso muito grande das atitudes, daquilo que ele tranca e daquilo que ele abre, daquilo que ele permite, tá? Um dos preços mais altos que eu acredito que ele venha a pagar estará relacionado com a questão da comunicação. Então, é algo que ele vai ter que ter muito jogo de cintura, porque só no grito ele não consegue resolver determinadas situações no país. E como será que vai ser assim a relação dos Estados Unidos, né, depois que ele assumir com o Brasil? Vai ser uma coisa mais problemática, uma coisa assim mais amigável?
Situações de oposição podem existir, sim, aí entre eles, mas eu não vejo nenhum tipo de ação que possa ser afetar literalmente a questão do Brasil. Eu percebo que existe um caminho aí onde o Brasil poderá se colocar neutro diante de alguma proposta que, para o Brasil, não estou falando de uma decisão monocrática de um presidente, mas sim uma decisão em relação à questão do Brasil, isso possa ser negado. E não que isso venha a trazer. Se alguém assim buscar algum tipo de embargo em relação ao Brasil, não. Isso não existe. O que dá para se perceber é que haverá aí algumas situações que vão precisar ser reajustadas diante de posicionamentos, talvez, do Brasil em relação ao mundo, tá? Mas não que isso vá trazer consequências negativas para nós. É claro que as atitudes dos Estados Unidos sempre interferem. Eu não entendo como que as pessoas, às vezes, deusificam, né, um país, né, ao invés de perseverar pelo nosso próprio. Tá? Mas aqui as relações mostram boas relações. Você vai ver aqui que tem um anjo e até eu vejo sempre como isso como uma aliança e uma conexão muito boa. Ó, aqui tem um anjo que vai estar cuidando dessas alianças, das quais a tentativa de Trump em relação a alguma proposta ao Brasil talvez seja negada, mas isso não vai trazer nenhuma intervenção negativa dentro da política do Brasil. Tá? Isso não vai acontecer. E agora fala um pouquinho da Venezuela, né, sobre a situação da Venezuela, como que fica, do presidente de lá, o Maduro, o que você pode dizer sobre isso? Eu vejo muita confusão para o próximo ano. É, é como é como se tivesse algum tipo de disputa, alguma coisa nesse sentido, do qual não haverá nenhum tipo de mudança. Ou seja, existe todo um processo, eu não consigo identificar a razão por isso. Eu não vejo como briga, eu vejo como um movimento que possa ocorrer, mas que, diante de toda a autoridade que ele mesmo, né, se autodeclara ali também, isso fará com que o que ele deseja possa, sim, ser mantido sob o controle. Ele criará cada vez mais resistência diante de qualquer situação que possa trazer algum tipo de paz ou de harmonia dentro do próprio país. Não vejo nenhuma situação que possa dizer assim, diziam que o Brasil se tornaria uma Venezuela, a Argentina está se tornando pior que ela, mas ela ainda assim viverá problemas de crise e assim tem ali uma situação que pode ocorrer contra Nicolás de algum tipo de intervenção externa dentro do país. Então, a gente só fica, como brasileiro, eu só peço, né, que não seja conosco, tá? Essa situação. Bom, olha, percebe aqui que vem um lírio, tá? O lírio é uma energia masculina, uma energia forte, uma energia que poderia trazer também felicidade, mas também traz arrasta para cima, tá? De alguma forma. Então a gente precisa entender que dentro desse governo vai ter gente que vai declinar, né? Vai de arrasta para cima ainda. Então tem muito conflito interno politicamente falando e economicamente, e ele vai causar ainda alguns problemas externos também. Talvez por isso
venham os embargos ou alguma situação de intervenção ali também. Tá bom. Ô, Fábio, e sobre aqui o Brasil, né? Questão de tsunami ou aquelas pessoas que moram perto de praia, tem que ter alguma preocupação com isso? Você vê alguma coisa nesse aspecto? De jeito nenhum. Não existe Não. nenhum tipo de probabilidade em relação a isso. Eu sei que existe pessoas que falam que o Rio de Janeiro vai acontecer não sei o quê, onde tem... existe sim, óbvio, vamos ter um fenômeno que talvez isso realmente venha a ser divulgado no sentido de que algumas marés bem mais altas, mas não necessariamente um fato de um tsunami. Ainda que ocorra algum tipo de fenômeno distante, distante o suficiente para não intervir nesse aspecto aqui no Brasil. O que existe em alguns lados muito recuo e outros alguns avanços aí da própria água, né? Olha, você vai ver aqui um galo que está, né? Olha aqui, ó. Então, assim, nós vamos ter alguns alertas, né? Tanto dessa questão do recuo quanto de avanço, mas nada de tsunami não, tá? Então, o galo vai poder cantar, todo mundo vai poder ter aí as questões de viver a sua vida sem ter que ter o medo de algum tipo de situação de invasão de águas aí, isso não vai ter não, tá? Tá aqui bem claro através desse galo aqui, trazendo essa questão positiva. Tá bom, menos mal, né? Algo a menos que as pessoas têm que se preocupar, então. Tá bom. O problema, André, eu gostaria de colocar isso em relação a mim, né? Não que eu bloqueie, eu particularmente eu não gosto de falar sobre tragédias, sabe? Então, assim, Sim. ainda que eu possa ver alguma coisa negativa, quando eu tiver que ver acontecer, de eu ver e seja realmente uma coisa nesse sentido de arrasta para cima, isso aí eu não divulgo, não falo. Tá? Com relação às outras questões, nas quais, de alguma forma, nós, falando aqui em política, nós, como povo, nós podemos intervir em muitas coisas. Né? Então, que nem essa jornada 6x1, que o povo ali foi lá e né, acelerou a situação. Se vai dar certo, tomara, né, porque o povo precisa né, disso, mas algo que eu não trabalho dentro da negatividade. Ah, mas você não vai falar se se aparecer aí a morte de Bolsonaro. Eu vou falar com outras palavras, mas eu não vou falar dessa forma, entende? Porque eu não gosto realmente do sensacionalismo de crescer diante de tragédia. Eu É. procuro trabalhar diante daquilo que eu possa direcionar ou trazer à luz os fatos que vão acontecendo ali à medida do tempo. Tem coisas que vão acontecer logo no início, em se tratando disso, tudo que a gente já falou aqui, podem acontecer algumas coisas já nesse primeiro trimestre do ano de 2025. Já outros realmente vão estar mais para o final. Nós vamos ter uma movimentação no Brasil muito grande em 2025, onde muitas pessoas mudarão de lado. E isso pode ser positivo para todo mundo. Esse mudar de lado que você fala é esquerda, direita ou não tem nada a ver com isso? Não, literalmente, nesse sentido mesmo. Né? É, Essas mudanças de lado, não que assim, vão sair da direita e vão para a esquerda. Não. Né? Mas o que vai acontecer é que quem é de direita ali dentro do parlamento, quem né, precisa votar esse tipo de situação, isso vai ter um tipo de mudança onde vão começar a votar de forma mais positiva para o governo. Então, isso vai trazer alguns benefícios, né? Que é algo que, quando você estava perguntando do Lula, estava vindo ali um bolo ali de negócio de economia,
E eu já antecipo, porque assim, vamos ter um crescimento na faixa de 2,5 a 3, independente do que possa dizer. Vamos ter ainda inflação? Infelizmente, vamos ter inflação ainda, mas haverá ainda crescimento. Então, essas questões do crescimento vai fazer com que algumas movimentações daquilo que o próprio governo busca de acertar, você vai ver que muitas pessoas, não aqueles radicais, mas muitas pessoas da direita vão começar a estar votando, né, nas questões favoráveis ao governo, que vão ser propostas que estão relacionadas com a melhoria do povo, o crescimento, o aumento de emprego, coisas desse tipo, que virá com relação a fábricas que estarão sendo realmente inauguradas a partir aí de 2025, trazendo maior fluxo de emprego. Talvez não assim no bairro que a gente mora, né? Existe essa dificuldade ainda para quem esteja nos extremos, mas a nível de dados, né, isso vai trazer um significado muito forte para o Brasil em 2025. Tá. Outra coisa, Fábio, algum outro país, uma coisa nesse sentido? Bom, numericamente, não sei lhe apontar quantos estão, né? No entanto, eu vejo em 6 direções caminhando ataques ou situações que se levantam ainda por meio daquilo que já existe, seja através de Israel ou essa guerra que existe da Rússia, se eu não me engano, ali, mas assim, isso sim vai ter a intervenção. Eu já havia falado em 2021, no programa da Sibeli Atala, que haveria essa guerra que aconteceria, que o meu maior medo seria a intromissão de povos que teriam os olhinhos puxados. E a gente vê ocorrendo isso, né, da Coreia do Norte, se não me engano, avançando, né, contra o outro território ali, somando. Então, isso sim tem possibilidade de algum outro país sofrer consequências por meio das já estão aí. Então, precisamos orar um pouco mais para que isso não venha resvalar, né? Como há possibilidade ali realmente em alguns países da Europa. A gente precisa muito dessa vigilância, tá? Aqui, ó, a gente tem como se fosse um cisnezinho aqui, tá? Que mostra algo que é como se, mesmo diante da guerra, pudesse haver comemoração. Tá? Existe uma chance de alguma coisa mudar, mas a gente vê essa como uma serpente, alguma coisa que surge no meio disso, tirando a paz de alguns outros países, que está representado aqui por esse cisne. Então, temos que ter cautela, porque vão ter ainda países sofrendo consequências em relação a isso. Tá. E será que o Brasil deve se preocupar com essa questão ou isso é descartado no Brasil? Olha, eu não sinto nenhum tipo de energia que possa trazer consequências negativas para isso. Repito, é um ano de conflitos, conflitos esses que poderão se expandir, como acabei de falar ali. Mas em relação ao Brasil, não, tá? É algo que nós não vamos estar aí envolvidos nessa situação. Acredito que nós consigamos sair desses envolvimentos, tá? Aqui, o que a gente percebe é como se fosse, olha aqui, um tucano, né? E que é um símbolo nacional, inclusive, essa ave.
Então, assim, a gente precisa entender que, cuidando do que é nosso, nós sabemos que nada pode nos atingir. Nós podemos estar no sentido da solidariedade, mas não de estarmos engajados num processo de guerra. Isso não, pelo menos em 2025.